A gente utilizar aqueles restinhos de linha que a gente tem em casa, que às vezes você faz uma peça e fica um restinho lá. Então eu decidi fazer uma peça pequena, rápida e utilizando esses restinhos de linha, tá? Então a gente vai utilizar aqui para base da nossa peça essa cor, tá? Que tem só um pouquinho assim, mas eu acho que vai usar até menos, não sei. Mas eu decidi utilizar essa cor, então você pode ver a melhor cor aí para fazer a base da nossa peça. E também vou utilizar essa cor para fazer a cobertura, tá? Esse azul. Também porque eu tenho só um restinho dele, então eu decidi utilizar. Tá? Esses dois fios são fios Anne, tá? Eu não tenho mais as cores dele aqui, então eu não sei dizer para vocês que cores exatamente aqui são, tá? Eu vou utilizar para esses fios essa agulha de crochê, agulha número 2, tá? Vou utilizar também marcador de ponto, tá? Esse aqui que parece que é de plástico, parece um broche. E também, em alguns momentos, eu vou utilizar um pedaço de linha, porque eu também gosto de utilizar, tá? Pra fazermos essa peça, como sugestão, eu tô dando pra fazer um chaveirinho, tá? Então, a gente vai precisar dessas argolinhas, assim, com a correntinha. Isso vende em armarinho, tá? Vende bastante. E para ajudar na colocação dessa argolinha, a gente vai estar utilizando também esse alicate de ponta redonda. Esse aqui era do meu esposo. Eu fui lá na caixa de ferramentas dele e peguei emprestado, ele acabou me dando. E então eu utilizo esse alicate, mas se você não tiver, não tem problema, tá? Você não vai deixar de fazer por conta de que não tem esse alicate, tá? Mas é só uma sugestão, se você quiser utilizar para decoração, não, eu quero fazer contra linha, vocês fica a critério, tá? Vou utilizar também tesoura para cortar o fio quando necessário. E para bordar, tipo, confetes, assim, em cima da cobertura, eu vou utilizar algumas linhas de bordar, tá? Eu vou utilizar o branco. Essa aqui é a Clea Mil, ela é fininha. Então, eu tô utilizando ela. Vou utilizar ela. Vou utilizar aqui um pedacinho dela, tá? Vou utilizar também esse rosa. Todos são Clea. Só que são aqueles menorzinhos que a gente vê também nos armarinhos. Aí, eu vou utilizar o rosa, o branco, o amarelo e esse marrom, imitando os confetes de chocolate também. Chocolate, o preto, né? Convencional, que não seja pintadinho com tricô, tá? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Para iniciar a nossa peça, a gente vai fazer um cordão com 24 correntes, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse nosso cordão. Então, você vem aqui na primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Insere aqui a agulha e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, em cada correntinha dessa, você faz um ponto baixo. Então, a gente vai ter 24 pontos baixos, tá? Então, você faz aqui o primeiro ponto baixo na primeira corrente. E importante você marcar esse primeiro ponto baixo aqui. Tá? E aí, você continua até o final do nosso cordão. Pronto, então aqui eu já fiz os meus 24 pontos baixos, tá? Cheguei aqui no final, já tirei o marcador. E agora, então, para a gente fazer a terceira carreira, porque a primeira carreira foi aquelas 24 correntes que você fechou.
segunda carreira, 24 pontos baixos, um ponto baixo de cada corrente, tá? Então, agora a gente vai fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, então, você vai fazer 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta. No final, você vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Aí, aqui nesse ponto, eu começo a marcar com a linha, porque eu prefiro assim, porque eu acho que não fica aquele buraquinho, que acaba ficando com esse marcador aqui, tá? Eu gosto de utilizar ele só no começo mesmo, mas também fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de utilizar um pedaço de linha com a cor contrastante, que eu acho que fica mais legal. Então, aqui no primeiro ponto baixo, você vai fazer o primeiro ponto. 1, 2, 3. No próximo ponto, um aumento. E assim você vai fazer por toda a sua carreira. Na quarta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ao final da carreira, então, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Na quinta carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 42 pontos baixos. Então, aqui na sexta carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento, tá? No final dessa carreira, então, a gente vai ficar com um total de 48 pontos baixos. Na carreira de número 7, a gente vai fazer, então, 7 pontos baixos e um aumento. No final da carreira, então, a gente vai ficar com um total de 54 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a oitava carreira, tá? Na oitava carreira é ponto sobre ponto, então 54 pontos baixos. Isso você vai fazer na carreira de número 8 até a carreira de número 12, 5 carreiras, tá? Ponto sobre ponto, sem aumento algum. E logo depois a gente vai começar já as carreiras de diminuição, tá? Pra gente fechar a nossa peça. Então, aqui a gente já fez da carreira de número 8 até a carreira de número 12, tá? Como eu já havia falado para vocês, a partir da carreira de número 12, essa aqui é a carreira de número 3, já seria carreira de diminuições. Então, a gente fez 7 pontos baixos e uma diminuição, isso em toda a carreira. Ficando, então, com 48 pontos baixos. Aí, 6 pontos baixos na próxima carreira em uma diminuição, 42. Na carreira de número 15, foram 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 36 pontos. Na carreira de número 16, foram 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos. E na carreira de número 17, a gente fez 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira, a gente ficou com 24 pontos baixos. Então, se a gente ficou com 24 aqui, é a mesma quantidade dos pontos aqui embaixo. Então, a gente já finalizou a nossa peça. Então, agora, o que a gente faz? Eu posso tirar essa linha aqui, que eu tinha utilizado só para marcar, tá? Eu corto aqui um pedaço da linha e arremato a minha peça. Então, o que eu faço? Eu passo aqui a linha por dentro da argolinha e arremato a minha peça. E assim ela fica pronta. Agora, a gente vai montar a nossa peça. O que a gente faz? Eu coloquei aqui o fio numa agulha de tapeçaria e a gente vai costurar da seguinte maneira. Você pega aqui um pontinho da parte de cima e um outro pontinho da outra parte. E puxa, tá? Isso você vai fazer em volta de toda a sua peça. Mas, quando você vê aqui, já fiz um bom
uma boa quantidade de pontos, mais ou menos até aqui. Aí você vai enchendo com enchimento, assim, à medida que você vai fechando, tá? Aí vai, fecha mais um pouco, põe mais um pouquinho de enchimento. Você pode utilizar para ajudar esse lado da agulha, para facilitar você colocar o enchimento, enfim, o que você quiser, tá? Mas é desse jeito que a gente faz. Então, você vai costurando e vai colocando o enchimento. Então, aqui tá a nossa peça já, a primeira parte já finalizada, já costurei, já tem enchimento. Então, ela fica assim, parece eu chamo de rosquinha, parece uma rosquinha. Agora, a gente vai fazer, então, a parte da cobertura, tá? Mas antes, eu queria mostrar pra vocês o quanto que sobrou de fio, tá? Então, eu acredito que a gente usou pouco. Eu acho que ainda dá pra fazer uma outra peça igual a essa, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a cobertura. A gente vai utilizar essa cor, o fio azul, essa aqui você pode separar. E então, a gente vai fazer a cobertura utilizando essa cor. Então, a primeira carreira da cobertura, a gente faz um cordãozinho com 18 correntes, tá? Para fazer a primeira parte, a gente começou com 24 correntes e a cobertura são com 18. Aí, você vem e fecha aqui o círculo na primeira corrente com a sua agulha. Vem aqui na primeira corrente, faz um ponto baixíssimo. E então, você faz 18 pontos baixos ao redor de toda essa carreira. Ou seja, em cada correntinha, um ponto baixo, tá? Então, aqui eu já fiz meus 18 pontos baixos, né? Em cada corrente, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, então, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu vou marcar com um pedaço de linha. Então, vamos lá. Ao final de toda essa carreira, a gente vai ficar, então, com um total de 24 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer a quarta carreira. Nela, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ao final da carreira, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos, tá? Na quinta carreira, a gente vai fazer, então, 4 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer, então, 5 pontos baixos e um aumento, ficando no final da carreira com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a sétima carreira. A gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Essa vai ser a nossa última carreira de pontos baixos, tá? Depois dessa carreira, a outra é o acabamento da nossa cobertura, tá? Essa é a última carreira de pontos baixos. Então, ao final de toda essa carreira, a gente vai ter que ficar com 48 pontos baixos. Agora, então, a gente vai fazer a nossa oitava carreira, tá? E é o acabamento da nossa cobertura, da seguinte maneira, então. Você vai fazer no próximo ponto aqui, depois do marcador, tá? Um meio ponto alto no próximo ponto aqui. Mais um meio ponto alto no próximo ponto. E no próximo ponto, 3 meio pontos altos. Então, 1, 2 e 3, tá? No próximo ponto, então, eu faço mais um meio ponto alto. E no próximo ponto, mais um meio ponto alto, tá? Então, aqui a gente finaliza com um ponto baixíssimo no próximo ponto, tá? Então, no próximo ponto agora, a gente vai fazer um ponto alto, normal. Então, aqui eu vou puxar a laçada normal. No próximo ponto, mais um ponto alto.
E agora, no próximo ponto, são 3 pontos altos duplos. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, no mesmo ponto. Pronto. E agora, para terminar, então, a gente vai fazer um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto no próximo ponto. E finaliza aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Entenderam? Então, você tem aqui uma parte mais baixa e uma parte mais alta, tá? Então, você vai repetir essa mesma sequência mais 3 vezes, até chegar aqui no marcador, tá? Até finalizar a carreira. Aqui, então, eu fiz mais 3 vezes, então, 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Cheguei aqui no final da minha carreira, que eu já posso tirar a linha que tava marcando, e fica assim a nossa cobertura, tá? Aí, depois a gente vai colocar aqui, em cima dessa primeira parte assim, fazendo a cobertura. Desse jeito, tá? Aqui, como eu não vou costurar, eu vou utilizar, para fazer essa aplicação, a cola pano, tá? Eu utilizo essa aqui, você pode utilizar qualquer uma. Mas, tem algumas pessoas que não utilizam, que não gostam, enfim, ou não... Se você não tiver em casa, também não tem problema algum. O que você pode fazer? Cortar um fio comprido, para você vir aqui e costurar. Costurar tanto essa parte aqui de fora, quanto aqui a parte de dentro, tá? Você vai costurar essa parte da cobertura a essa outra parte aqui da peça que tá cheinha, já tá pronta, tá? Mas como eu não vou costurar, eu vou cortar um pedaço pequeno de linha, que eu já terminei, e vou arrematar aqui normalmente, tá? Pronto. Assim fica a cobertura. Bom, agora eu vou bordar os confeitos na cobertura, tá? Então, eu coloquei aqui... Primeiro, eu vou começar com fio branco. Então, eu coloquei ele aqui na minha agulha, tá? Venho aqui, insiro ele em qualquer lugar. Eu gosto de fazer nessa parte aqui dos pontos baixos pra cá, tá? De não usar esses acabamentos aqui. Então, eu gosto de fazer assim, mas fica a critério, fica à vontade de cada pessoa, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou aqui colocando, por exemplo, eu conto 2 pontos aqui, 1, 2. Então, vou inserir minha agulha bem aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho o primeiro confeito. E eu vou fazendo isso de maneira não lógica, assim, não tem uma lógica. Você vai fazendo bem distribuído pela cobertura, tá? Eu sempre utilizo com 2 pontos, se você quiser utilizar menor, utilize, ou maior, fica à vontade. O que eu sempre falo é o seguinte, se você começou aqui, você vai espalhando por toda a sua cobertura até chegar aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu comecei com fio branco. Aí, eu vou colocar também o rosa, fazer dessa mesma maneira com rosa, com o amarelo e com essa cor aqui, o marrom, tá? E você vai fazendo. Bem, então, aqui está a nossa peça finalizada, tá? Aqui eu terminei o bordado com aquelas linhas,
colei com essa cola pano aqui, tá? Mas você pode também costurar. E aqui eu coloquei, com a ajuda do alicate, daquele alicate, eu coloquei essa argolinha para fazer como um chaveiro, tá? Então, ele fica assim, bem bonito, uma peça bem legal para usar como chaveiro, tá? Eu uso, pessoalmente, na minha chave de casa, eu utilizo como chaveiro essa peça, tá? É uma peça rápida e fácil de se fazer. E você vai utilizar poucos materiais, tá? E fica muito bonito o resultado no final. Ela fica muito bonitinha. Eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, tá? Com outras pessoas que tenham interesse. Eu trouxe essa peça hoje porque a gente utiliza pouco material para fazer, como eu mostrei aqui para vocês. Porque a gente tá passando uma fase um pouco complicada e às vezes algumas pessoas não têm como ir em armarinhos, porque tá tudo fechado. Então, você pode utilizar o material que você tem em casa, um pedacinho de linha que você tem em casa, que às vezes você não utiliza para fazer uma outra peça. Então, você pode estar fazendo aqui essa peça e preenchendo aí o seu tempo, utilizando o crochê, né, no caso, tá? E que Deus abençoe todos vocês e que a gente vá ter forças aí para passar esse momento um pouco complicado para todos nós.